Eram 23 no total. Mas enquanto ela termina de passar, acho que o pessoal acaba de chegar. Está acabando de chegar. Tá bom, agora a Karine Serrão vai falar sobre o importante trabalho que ela vem desenvolvendo no IVB. Então, eu queria deixar mais... Tá todo mundo me escutando, tá? De boas? Eu queria deixar mais que nenhum debate. Não queria que ficasse muito só eu apresentando o banco de dados. Vocês podem me interromper quando quiser, fazer pergunta. Eu acho que é mais legal a gente fazer essa troca do que eu ficar falando os resultados. Porque os resultados vocês vão ter depois quando a gente publicar, eu e Cláudio. Então, eu acho mais legal vocês ficarem interrompendo para perguntar, falar de experiência de vocês, alguma coisa do tipo. Cláudio, quer fazer alguma coisa, falar alguma coisa antes de começar? Não, eu queria só lembrar, né, o contexto desse estudo. Primeiro é que ele surgiu a partir da nossa percepção lá no Instituto Vital Brasil, quanto à fragilidade da informação acerca desse campo, né, que é estabelecer exatamente qual o tamanho e qual é a dinâmica desses agravos, né? Porque, como a gente estava falando no início com o professor Sávio, a gente tem alguma informação sobre clínica, né? Mais voltadas principalmente para a questão do ofidismo, animal de grande porte, e a gente tem nos fóruns que eu e o Cláudio Machado, que a gente participa, e também colegas de prefeitura e colegas de clínica, né, sempre procurando a gente com acidente com cachorro, acidente com gato, o que aconteceu, e a gente procurava essa informação e não conseguia. E a gente esbarrou em alguns problemas. O primeiro deles foi a falta de um sistema de informação oficial acerca desses agravos. Um outro é a falta de um censo para a gente saber exatamente qual é a população desses animais hoje, né? Que é uma informação que a gente achou que era importante. E aí, mas a gente conseguiu compilar algumas informações que estão servindo de base para iniciar também isso como uma linha de estudos lá do nosso laboratório, né? E a gente teve a sorte da Karina ter topado esse assunto, entendeu e conduziu ele bastante bem. Na verdade, todos os atrasos desse estudo aí são por minha conta, né? Que não consigo dizer não a outras coisas e aí as coisas vão se acumulando. Mas a gente tem bastante informação. Ela compilou parte da informação que a gente já tem, mas a gente ainda tem mais outras coisas que vão sair no artigo que a gente espera publicar ainda esse ano. Karina? Isso, então, quando o Cláudio... Eu cheguei lá, na verdade, no laboratório do Cláudio, já pedindo uma iniciação científica, né? E aí o Cláudio veio com essa proposta, que era mais voltado para veterinário, que eu achei bem legal. O meu cachorro já foi picado por um escorpião quando ele tinha uns 3 a 4 anos, mais ou menos. Hoje ele tem 16. E na época eu já sabia que precisava de soro, então quando ele foi picado eu comecei a chorar, porque eu achei que lá em Natal, onde ele estava, não ia ter soro de jeito nenhum. Depois eu descobri que não existe. E aí quando o Cláudio veio com a proposta, eu topei na hora, porque eu acho que é uma coisa que todo mundo vivencia, tanto como tutor quanto como veterinário, né? E quando eu fiz estágio em clínica de pequenos animais também, era algo que aparecia com certa frequência. No caso da clínica onde eu estagiei, não era por serpente, nem por escorpião, foi muito abelha. Tinha muito cachorro que queria comer abelha. E eu sempre achei isso muito interessante. Essa foto me mandaram muito, né, quando eu comecei a pesquisa. Eu não tinha foto dos casos quando eu fiz o estágio, mas eram mais ou menos todos assim. O cachorro com a cara inchada, porque resolveu comer uma abelha, e a abelha acabou picando na região do palato, né? Normalmente era na região do palato. Então, com a nossa pesquisa, basicamente, a gente começou a ver que tinha pouca informação na literatura
o Cláudio me propôs a pesquisa, eu comecei a estudar, né? E eu via que não tinha muita informação. Eu falei pro Cláudio, eu não tô achando quase nada. Aí ele começou a me mandar tudo que achava. Eu tenho um bando de artigo aqui no computador, mas mesmo assim nada muito aprofundado. Nada que mostrasse o quão frequentes são esses acidentes. Eu só imagino a frequência, eu só imaginava a frequência no início do meu trabalho pela conversa com veterinários. Porque quando eu falava que eu estava estudando isso, todo mundo falava, nossa, eu atendo sempre. Ou, eu atendo, pelo menos uma vez por mês chega um caso desse lá na clínica, a gente não sabe como lidar. E aí a gente decidiu fazer uma pesquisa mais aprofundada. É claro que é uma pesquisa de iniciação científica, né? Então, ainda carece de muita informação, mas eu acho que é um ponto de partida, né, para a gente começar a fazer umas pesquisas mais profundas, com mais informação sobre o assunto. Então, como na veterinária não é obrigatória a notificação desses acidentes, como é na medicina humana, é mais difícil da gente ter esses dados para fazer um perfil epidemiológico que seja confiável. Então, e também tem a falta de um sistema de informação com dados veterinários, que o Cláudio comentou agora. Eu procurei, então, junto com o Cláudio, onde tinha nos sistemas de informação humanos, onde registravam casos veterinários, né? Nosso ponto de start, né, foi no Cinetox, que é o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas. A gente, no próprio site, ele disponibiliza os registros, né? Então, a gente fez um compilado desses registros ao longo dos anos para poder analisar. Ao mesmo tempo, a gente entrou no site da Abracit para procurar dados também. A Abracit é a Associação Brasileira de Centros de Informação e Assistência Toxicológica. Só que a Abracit registra seus dados no Datatox, que é o Sistema Brasileiro de Dados de Intoxicação. E o Datatox tem acesso restrito. Então, a gente ficou meio de mãos atadas. Aí o Cláudio falou, pega as informações aí dos centros e entra em contato com eles. Aí eu fiz isso. Eu peguei e-mail e telefone. Primeiro mandei e-mail pedindo ajuda, né, na pesquisa, uma colaboração. E depois entrei em contato por telefone. E, ao mesmo tempo, a gente fez um formulário pelo Google Forms, que era focado, né, na entrevista com veterinários que já atenderam esses casos, que a gente queria fazer mais um estudo qualitativo sobre esses casos, não apenas quantitativo. Primeiro, a gente disponibilizou esse formulário no site do Conselho Federal de Medicina Veterinária, e nós tivemos um total de 2 respostas, como muita gente acessa esse site, né? E depois a gente decidiu dar um boost, né, nesse lançamento para conseguir mais gente, e a gente mandou pelo WhatsApp. Hoje em dia a gente sabe que é uma ferramenta muito usada para divulgação desses tipos de formulário, né? No Cinetox, então, a gente pegou os dados de 2005 até 2017, tendo um total de 1.683 registros, né? Sendo que quase metade foram casos envolvendo serpentes, e em segundo lugar, para nossa surpresa, foi outros. O que a gente acha, né, uma hipótese, seria a falta de treinamento desses profissionais em identificar o animal peçonhento envolvido, mas também precisa de mais estudos para a gente ter certeza dessa informação. O Cinetox, ele também discrimina os centros envolvidos, né, no site. São 37 centros no total, sendo que 57% dos dados que a gente consegue no site são da região sul apenas, em 6 centros, e outros 36% na região sudeste. Ou seja, 90% dos dados que tem no site Cinetox são só do sul e sudeste, o que não mostra como está a situação epidemiológica no país inteiro, né? Mostra só o empenho de alguns centros em notificar isso. Se você for pegar esse gráfico que eu fiz, né, com os dados humanos que a gente tem no SINAM, o SINAM é um sistema de informação do Ministério da Saúde, né? Eu peguei no mesmo tempo que eu fiz o do Cinetox, de 2005 até 2017, e a gente já vê
que tem uma quantidade de registros absurda. O escorpião é o principal envolvido, o que vai contra, né, a informação do Cinetox, que a serpente é o principal envolvido nos casos de acidentes com animais. E a gente vê a serpente, na verdade, uma linha mais constante e até sendo ultrapassada por aranhas nos últimos anos. Quando a gente compara esse gráfico com o que eu gerei com os dados do Cinetox, a gente perde esse padrão. Não tem mais uma linearidade, né? Os dados ficam mais avulsos. Você vê que em 2012 os centros tiveram uma preocupação maior em notificar, né, do que dos outros anos, como 2013, por exemplo. Então, você vê que é mais pelo empenho dos próprios centros do que pela quantidade real de casos que aconteceu, né? E pela quantidade de registros, que do humano você vê que é 1000 vezes maior que nos registros veterinários, isso sugere também uma subnotificação, porque a gente imagina que como os humanos estão muito próximos dos animais, os animais estão muito próximos dos humanos, até dentro das nossas próprias casas, eles estão sujeitos ao mesmo risco de se acidentar do que nós. Então, as curvas deveriam ser próximas, né? E a gente mostra que não é. O que mostra, na verdade, uma deficiência na hora de notificar. Na Abracite, são 31 centros envolvidos, né? Eu entrei em contato com todos eles. 17 apenas responderam. Desses 17, 10 falaram que só registram casos humanos. E dos 7 que registram casos veterinários, apenas 5 me enviaram seus dados, né? E aí a gente vai analisar de pouquinho em pouquinho. Cláudio, se quiser acrescentar alguma coisa, me interrompa, tá? Pelo amor de Deus. Tá, então, aqui na região sudeste, a gente tem os dados de São Paulo, principalmente, né? São José do Rio Preto e Campinas. Em São José do Rio Preto, nesse tempo todo, 2005 até 2017, a gente teve só 6 registros de acidentes por animais peçonhentos. A gente vê que o principal animal cometido foi o cachorro, e o agente peçonhento são aracnídeos, né? Escorpião e aranha. E o que eu achei legal é que eles registraram o desfecho do caso, né? Que não é todo mundo que está fazendo. Em Campinas, a gente teve um total também de 6 registros, só que de 2014 até 2017 eles não tinham registros anteriores, sendo que 4 foram em 2016 e 2 em 2017. Também a gente vê uma predominância de aracnídeos, né? Escorpião e aranha, principalmente. Eles não registram o desfecho e não registram o animal envolvido, né? A gente não sabe se foi cachorro, se foi gato, se foi cavalo, não tem. Já na região sul, em Florianópolis, também só registram a partir de 2014, mas você já vê uma discrepância nos valores. Tem 116 registros em 4 anos, enquanto no Sudeste a gente viu que só tinham 6, né? Eles discriminam o animal peçonhento e o animal que se acidentou, só que eles não identificam por gênero o animal peçonhento, né? Eles não tentam identificar, só separam por classes, né? Serpente, aranha. A serpente como principal envolvida e o cachorro também, o principal animal acidentado. E eu achei legal que ele separou por raça. E a principal raça cometida foi a sem raça definida, né? Que na verdade não é uma raça, mas vocês entenderam. SRD. E em Porto Alegre, eles têm registros a partir de 2005, né, até 2016, com 917 registros. Você vê que eles registram bastante, né, diferente dos outros centros. Eles separam o animal peçonhento por classe e classificam também o seu gênero, né? O principal serpente foi a Bothrops, que são as jararacas e jararacuçus, principalmente, né? E o animal acidentado também separam cachorro, gato, cavalo, e o principal foi o cachorro. A gente vê um padrão, né? O cachorro normalmente está envolvido. Na nossa pesquisa, a gente viu também que a principal região acometida, o formulário a gente pergunta, né? Foi o focinho. Aí entra muito no assunto que o Cláudio falou na terça-feira, né? Que eles gostam de fuxicar e aí metem o focinho em tudo e acabam se acidentando. Então, o Ceatox de Natal, ele fez algo diferente. Ele não me mandou uma planilha, ele mandou uma ficha de registro. Eu achei legal trazer para vocês, para a gente analisar junto. Essa é uma ficha do Datatox, né? Oficial, é identificável o nome da pessoa. Eu
Eu botei aí a parte preta para não expor ninguém. E eu achei legal. Nome do paciente: cão. Não disse espécie, não disse nada. Pode ser um gato chamado cão, pode ser um cavalo chamado cão, não se sabe. Não botou idade, não botou mais nenhuma informação sobre o paciente. Peso, nada. Os agentes, ele identificou direitinho, foi uma coral verdadeira, né? Os sinais e sintomas batem com o de uma coral, que tem ação neurotóxica, o veneno, né? Então, cialorreia e vômito estão dentro dos sintomas de um acidente por coral. Na história, você vê paciente C de espécie não informada. Então, voltando na ideia de que cão talvez não seja um cachorro, cão pode ser qualquer outro bicho. O local da picada ele não informa, deixou espaço em branco, que seria importante, né, para a gente saber, para registrar. E encerramento, não teve internação, óbito, não fez a necrópsia, né? Cão foi a óbito na observação final e contribuição para o óbito, contribuiu para o óbito. Então, você consegue ver que não tem muito empenho, né, em preencher essa ficha de forma correta. Mas eu achei legal trazer para vocês verem como é que é uma ficha de notificação, né, desses acidentes. No formulário, a gente teve um total de 176 respostas, sendo que 61% disse que já tinham atendido casos envolvendo animais peçonhentos, que é bastante gente. E a gente viu que tem, então, certa frequência, como a gente andou observando, né, e o Cláudio andou observando nos últimos anos. Nosso formulário, principalmente, chegou à região sudeste, até pelo meio de divulgação, né, que foi principalmente o WhatsApp. Então, é normal que tenha sido maior a região sudeste, depois a nordeste. Só que não se pode usar, né, esses dados claramente como os locais das picadas propriamente dito, né? Mas até porque a gente não teve resposta suficiente para fazer um levantamento epidemiológico do país inteiro, só para a gente ter uma ideia do quanto isso é comum. Aproximadamente metade admitiu atender pelo menos uma vez por ano, porém eu recebi muitas respostas dizendo que atendiam várias vezes por semana ou várias vezes por mês. Depende muito da região que a clínica ou o veterinário atua, né? Mas pode ser uma frequência até muito, muito elevada. E então necessitaria também de um grande treinamento, né, por parte do profissional. E, para nossa surpresa, 55%, mais da metade, disse não receber nenhum tipo de treinamento. Parte desses profissionais disseram também que tiveram que pesquisar para poder atender, porque tinha certa frequência em suas clínicas e eles tiveram que fazer uma pesquisa mais profunda, né, de como eles iriam tratar esses animais, né. Maior parte dos acidentes foram por serpentes e, em segundo lugar, também agente não identificado, o que mostra que talvez seja pela falta de treinamento, já que a gente já confirmou que mais da metade não recebeu nenhum treinamento, ainda mais para identificar esses animais. Depois, aranhas, escorpiões, abelhas e outros. A gente vai focar mais em serpentes, aranhas e escorpiões, porque as abelhas não tinha tanto resultado, né? Deixaram a desejar na hora de me fornecer essas informações. Então, acidentes por serpentes. Dos 59 acidentes, 44 usaram soro, o que é bom, quer dizer que mostrou que os profissionais estão procurando, né, comprar esse soro, porque o soro não é distribuído como é na medicina humana, pelo Ministério da Saúde. O soro veterinário é comprado. Então, se 44 usaram, já mostra uma procura. Se eles compram, quer dizer que tem muito acidente, né? Então, o que mostra, novamente, que é muito frequente. Eu fiz uma pergunta no formulário que não deveria ser feita. Eu perguntei se o soro usado era veterinário ou humano. E, para nossa surpresa, alguns responderam que era humano, que usou humano, né? 4 desses 44 usaram soro humano. Dos veterinários, 31 foram cura, né? 5 com sequela e 4 óbito. E o humano, 3 curas e 1 cura com sequela. Nesse estudo, a gente considerou desfecho negativo como sequela e óbito, porque sequela não é bom para ninguém, como o Cláudio me disse uma vez. E dos acidentes que eles não usaram soro,
eu fiz um levantamento e a gente percebeu que aumentava em 34% a chance de óbito, o que mostra também que o soro é essencial no tratamento desses acidentes ofídicos, né? Dos acidentes por aranhas, né? Não tem soro veterinário no mercado para animais. Foram 10 acidentes no total, sendo que a maior parte deles teve desfecho negativo. Não dá para a gente saber se foi pela ausência do soro ou se, sei lá, ele não teve internação ou tratamento sintomático. Isso precisaria de mais pesquisas, né, para saber por que tem tanto desfecho negativo. E a gente teve uma surpresa também que teve um soro humano usado, que teve sequela. Não dá para a gente saber também porque é só um caso, mas eu achei interessante saber que teve o uso de soro humano antiaracnídico em animais. Acidentes por escorpiões também não há soro veterinário no mercado, e dos 11 acidentes, todos foram curados. E pode mostrar uma certa eficácia, talvez, no tratamento sintomático, assim como foi para o meu cachorro. Ele também foi curado, sem sequela nenhuma, tá ótimo. O desfecho total, então, dos nossos dados do formulário foi de 65% de cura, porém, mesmo tendo uma grande parte de cura, ainda os números de desfechos negativos, né, de óbito e sequela, ainda são muito grandes, o que mostra que precisa, na verdade, mais estudos a fim de reduzir esses desfechos negativos, né, e promover, na verdade, o bem-estar animal, que é o que a gente luta tanto para melhorar, né? Então, é uma doença, se é doença negligenciada pela OMS, os humanos, veterinário é pior ainda. Então, eu acho que precisa de mais estudos para a gente saber a epidemiologia disso, saber como a gente pode melhorar esses números e ter menos desfechos negativos. É isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Algum comentário? Eu gostaria de parabenizar tanto a Karina quanto o orientador dela, o Cláudio Maurício, porque trabalho introdutório, porém já trazendo uma grande contribuição ao entendimento dessa dinâmica, né, desse perfil epidemiológico, e de fato deixar em aberto aí para vocês perguntarem. Eu tenho algumas considerações a fazer, mas prefiro que vocês se manifestem, os alunos principalmente, professores. Eu quero fazer uns comentários. Posso? Tá Pode ouvindo? falar que eu certeza. falei tudo errado, não tem problema. A gente sempre é amigo. Não, assim, eu começo a poder preparar minha aposentadoria mesmo, né? Então, a primeira coisa, só para orientar, assim, algumas coisas, né? Algumas linhas. O trabalho dela, na verdade, eu fiz um mix com algumas coisas, né? Porque o meu doutorado, ele é em comunicação e informação científica e tecnológica em saúde, né? Que eu fiz no PPGIX da Fiocruz. E, assim, uma das coisas que já cresceu bastante na área da comunicação é o uso do espaço das redes sociais para a gente fazer pesquisa, né? Então, assim, na verdade, a gente fez também meio que um teste, um piloto com esse estudo da Karina para avaliar se seria interessante a gente estabelecer um paralelo usando os sistemas de informação que estão disponíveis, é o que tem, e se o uso das redes sociais seria uma ferramenta plausível de ser validada no futuro, né? E o retorno foi muito interessante. Uma coisa que ela não falou é que nós tentamos fazer esse formulário também utilizando uma entidade da medicina veterinária, né? Uma entidade de classe. E o retorno foi nulo, nenhum. Né? E quando a gente fez a consulta direta, a gente teve a construção desse corpo de pesquisa. Então, é uma coisa interessante. Uma outra coisa também que eu estava avaliando, e sem
sem ser assim um objeto principal do estudo da Karina, como era iniciação científica, a gente não podia abrir muitas frentes, era um estudo de qualidade da informação, né? Referente à completude, à consistência e outros aspectos. A gente tem uma metodologia para isso e eu já estou recrutando uma outra jovem estagiária que está lá, também médica veterinária, Annalise, eu já passei umas tarefas para ela, para a gente fazer agora uma avaliação da qualidade dessa informação. Né? Vocês viram aquela ficha, como ela é mal preenchida, quanto campo em branco, né? Quanta coisa, né? Aquilo ali a gente tem como estabelecer um percentual para saber quão consolidada é aquela informação, essa coisa toda. Evidentemente, tem uma dificuldade a mais, né? Que a dinâmica, aquela diferença entre os dois gráficos que ela mostrou, um construído com o Sinan e o outro com o Cinetox, eles têm que ser observados guardando a diferença entre a dinâmica do acidente humano para o acidente veterinário. E também por conta da importância que as pessoas na ponta dão ao acidente humano, que é de notificação obrigatória, e o acidente veterinário, que o indivíduo notifica por uma boa vontade, né? Como ela viu também a disparidade entre a ação de cada um lá, da atuação de cada um dos centros de intoxicação, né? Essa coisa toda. Mas dali já surgem algumas coisas novas e alguns insights, né? Por exemplo, a construção de uma estratégia de treinamento específico para a clínica de veterinários. Assim, lá no Vital Brasil, a gente dá centenas, a gente atinge entre 5 e 6 mil pessoas por ano do sistema público de saúde, indo desde o técnico, do agente de saúde da família até o médico intensivista. A gente conversa com essas pessoas, né? Isso na saúde humana, trazendo informação para isso. Então, já surge para a gente, do ponto de vista objetivo, para o Instituto Vital Brasil, duas coisas. Avaliar a produção de soro veterinário. Essa é a primeira coisa que surge para a gente, para ser discutida internamente, pela diretoria do Instituto. E a outra é a gente amadurecer, junto com os colegas, que a gente tem essa simbiose com a Faculdade de Medicina Veterinária, né? Um programa de treinamento para essa coisa da clínica, né? Pelo menos para a gente poder compilar esse material e ter uma oferta mais adequada para essa coisa, né? E uma outra contribuição que vai sair desse trabalho dela é a discussão, e aí é uma mera colocar a mesma coisa para discussão, é a construção de um sistema de informação de saúde veterinária, né? Que a gente viu que só tem interesse mesmo para aquelas doenças que têm interesse zootécnico, né? A questão ligados ao Ministério da Agricultura e Veterinária. Então, essas são as contribuições para avançar nessa discussão que esse trabalho trouxe, né? Mas eu já tomei demais tempo, acho que agora as outras pessoas podem perguntar. Pode perguntar a fundo que ela está preparada. Vocês viram que ela domina o assunto, né? Pode pegar pesado. Posso fazer uma pergunta? Pode. Não sei se eu não souber responder, o Cláudio responde, né? Não, tudo bem. Primeiro, parabéns pela apresentação, foi muito boa. Segundo, você tinha falado daqueles casos todos em que 2 evoluíram para cura completa, 4 foram curas por sequelas e os outros 4, entre os 10, né? E os outros 4 evoluíram para óbito. Sim. Um deles você disse que foi usado o soro humano. Você sabe me dizer se tem alguma diferença entre soro humano e veterinário? Porque na minha concepção, na minha cabeça, eram todos feitos com plasma de cavalo. Então, eu fiz essa pergunta semana passada, né, para o Cláudio Machado, porque a gente não tem como comparar, na verdade, o soro antiaracnídico, porque não existe na veterinária. Então, comparando o soro antiofídico, o que ele me disse, assim, que ele tem experiência, né, é que não tem diferença, porque, na verdade, o soro ele é usado para neutralizar o veneno e não tem nada a ver com o ser, né, que está injetando. Então, teoricamente, assim, não teria diferença.
Não é à toa que a gente conseguiu ver que nos acidentes sulfídicos, na verdade, o soro humano ele teve uma certa eficácia, né? Porque não tiveram tantos casos para fazer uma análise mais profunda, mas eu acho que no total é a mesma coisa, só que como o soro humano ele é distribuído pelo Ministério da Saúde, né? Como o Cláudio Machado disse, a princípio é crime você injetar em animais, né? Sim. Posso complementar? Pode. Assim, do ponto de vista farmacológico, é correto. É o anticorpo, você vai usar como antígeno a toxina, a mesma toxina, então você vai ter um anticorpo muito assemelhado. Vai ter diferença por conta de metodologia de produção, fracionamento, essa coisa toda, mas do ponto de vista, o princípio de imunoterapia é o mesmo. Agora, tem alguns detalhes que a gente tem que olhar. Quantas ampolas foram aplicadas, né? Quantas ampolas em quanto tempo, essa coisa toda. E isso é que a gente tem que observar. Uma outra coisa também é que isso foi um acidente ofídico, né? E veio especificado, eu não lembro da gente ter olhado qual foi o soro que aplicou. Eu perguntei, né, que esses daí são os dados do formulário, né? Sim. Eu cheguei a fazer essa pergunta de qual foi o soro, né? Qual foi o laboratório fabricante e a quantidade de ampolas. Só que quase nenhum respondeu, poucos responderam. Ainda mais esse que usou humano, né? Não, o humano, eu acho que teve um só que falou que era do Butantan, mas o resto ninguém falou, ninguém quer se comprometer, né? Aí muita gente falou que não lembrava, esse foi um dos defeitos do formulário, na verdade. Foi o mau preenchimento por base dos profissionais, né? Esse foi um achado. Na verdade, o que acontece assim, não teria qualquer diferença sendo fabricado por qualquer um dos laboratórios produtores. Que é uma coisa que também tem que ser dita, não sei se o Machado falou, que o Brasil tem uma das melhores tecnologias de produção de soros hiperimunes do mundo. O nosso soro, até a década dos anos 2000, era considerado o melhor soro assim, produzido no volume que é produzido no Brasil e no mundo. E há uma padronização entre os laboratórios, né? Então, nosso soro é muito semelhante. Tanto é que nosso soro, mesmo do Vital Brasil, quase você não encontra aqui no Rio de Janeiro. Ele é distribuído para o Brasil inteiro, né? Assim como do Butantan e da FUNED também. Esse é o primeiro ponto. Agora, caso a utilização desse soro humano, nesse caso veterinário, a gente pudesse avançar, dificilmente a gente vai conseguir informação sobre isso, certamente esse episódio do óbito poderia ser de muita coisa. Primeiro, quando fala soro antiofídico, é comum, não sei se o Machado citou para vocês, o pessoal pegar qualquer soro para serpente e aplicar em qualquer intoxicação por serpente. Isso acontece, né? Na verdade, a gente até brinca que o sonho de consumo de quem está lá na ponta é um soro para bicho que tem perna, um soro para bicho que não tem perna, para agilizar, aplicar e dar a dinâmica. Então, assim, tem muitas outras coisas que a gente tem que levar em consideração quando a gente olha isso aí. Você mostrou também um número lá dos acidentes com escorpião. Ninguém morreu. Você lembra que em humanos, 97% dos acidentes com escorpião são leves. Por quê? Porque o escorpião só faz a picada mecânica. Muito provavelmente foi o que aconteceu com esses animais aí, né? Não houve inoculação de veneno. Ou uma inoculação muito, muito fraca de veneno, né? Muito pouco veneno. Eu gostaria de fazer só uma provocação ainda sobre a pergunta do Ian. Eu queria que o Cláudio, o Maurício, se possível, complementasse. Porque, com relação ao produto de origem para tratamento humano ou veterinário, na verdade, no nosso entendimento, ou no meu entendimento, em princípio, perpassa também pelas exigências do ponto de vista da produção, né? Não só vamos dizer assim, o grau de exigência, mas também quem fiscaliza um produto que vai ser aplicado
no humano e o que vai ser aplicado no animal. Então, essas questões convergem naturalmente para diferentes padrões que deveriam ser, em teoria, deveriam ser muito similares, mas os protocolos de produção e as exigências, os critérios para os produtos de origem humana, sejam com o monitoramento da Anvisa e o Ministério da Saúde, me corrijam se eu estiver errado, nem sempre são similares àqueles do Ministério da Agricultura, quando se trata de um produto de origem para tratamento animal. Sávio, essa outra pergunta, outra provocação complexa mesmo que você fez. Porque na década de lá pelos anos 2010, 2010, essa demanda chegou no IVB. E, à época, as pessoas ligadas diretamente à produção fizeram um estudo e o investimento que teria que ser feito na nossa planta para a produção de soro veterinário não era factível à época, era muito elevada. E um discurso que eu ouço da comunidade de veterinários lá no IVB é justamente que, para atender às exigências para a produção de imunobiológico para uso veterinário, teria que ser feito um investimento na nossa fábrica muito elevado, né? Assim, o que a gente conhece do padrão sanitário para a produção de medicamento de origem biológica para controle veterinário, eles são equivalentes ao de uso humano. Até porque são protocolos que normalmente eles são adaptados, né? Mas, assim, nem o Butantan, nem a Fundação Ezequiel Dias se propuseram a fazer esse soro. Então, é um exercício de investimento elevado. Assim, eu acho que você está com razão quando coloca que quais seriam os obstáculos técnicos e industriais e de regulação para obtenção. Uma coisa que eu posso dizer pela minha experiência pessoal é que produzir soro é um exercício de saúde pública. É um medicamento estratégico. Assim, é ruim, é difícil, não é à toa que hoje a gente vive uma crise humanitária que foi meio que eclipsada por conta do Covid, mas o problema do ofidismo na África é uma questão que fez a OMS reconhecer como uma doença negligenciada entre as mais negligenciadas, né? E a busca do soro de qualidade, ela é uma estratégia precoce, inicial dessa abordagem, né? Então, assim, esse é um campo que para a gente ter uma resposta assim concreta, a gente tem que analisar muitas variáveis, porque também nem todo soro. Eu, por exemplo, implantei uma linha a minha chegada no instituto foi para implantar o soro para a viúva negra. É um soro que comercialmente ninguém faria, nem a gente. Ele é feito de maneira estratégica, assim, quando precisa, quando tem uma demanda, porque é muito difícil, muito complicado, né? A gente praticamente só faz para não perder o registro, mas é complexo. Tem alguma outra pergunta?